Olá, amigos, queridos telespectadores, com mais um programa para você. A prisão física, ela impede o relacionamento entre os homens. Contudo, a prisão espiritual, ela impede o relacionamento entre homem e Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz, lá no livro do evangelista João, no capítulo 14, versículo 16, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E no mesmo livro do evangelista João, no capítulo 8, versículo 32, diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o próprio Jesus que traz a liberdade ao homem para um estreito relacionamento com Ele. E assim, apresentando esta verdade que liberta, tempo de semear está no ar. E você que está aí já programando o seu grande evento, um evento importante para você, sua família, seus amigos, casamento, colação de grau, aniversário, 15 anos, contrate Império Mídia. Império Mídia tem um excelente trabalho, tem os melhores cinegrafistas e você vai gostar muito. E no oferecimento de Império Mídia, nós chamamos a cantora para louvar ao Senhor, Luciene Amador. Aleluia, Jesus. Te adoramos nessa manhã, Senhor. Momento de adoração e louvor a Ti, Pai. Recebe o nosso louvor. Aleluia. Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero Te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração Tu és último e primeiro. Eu quero estar em Tua casa, o Teu poder quero sentir. Não há lugar melhor do mundo do que estar perto de Ti. Aleluia. Não existe lugar melhor do que estar na Tua presença, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Seja dor que me una a Ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar.
melhor do mundo, Senhor, do que estar na tua presença. Muito obrigada pela oportunidade de te adorar, te exaltar, glorificar o teu nome. Aleluia. Amém, Jesus. Povo de Deus, que a doce paz do Senhor alcance todos os lares. Lares de você, amigo católico, evangélico, independentemente da sua religião. Hoje nós estamos tratando um tema super importante. Afinal de contas, o Tempo de Semear tem procurado levar, além de um conteúdo teológico, um conteúdo também educativo. E hoje, para nós é uma alegria tão grande, um prazer receber aqui nos estúdios do Tempo de Semear a diretora Priscila Silva, o professor Davi Ferreira. Eles são a diretora Priscila Silva, diretora na Escola Madre Viganor, não é isso, diretora? E o professor Davi Ferreira é um dos responsáveis pela educação, principalmente voltada para aquelas crianças que têm autismo, que é o tema que nós vamos abordar. Eu quero já começar, dizer para a diretora, seja muito bem-vinda, tá bom? Obrigada, eu que agradeço o convite em nome da Escola Madre Maria Viganor. Certo, muito bem-vindo, professor Davi Ferreira. Nós vamos estar aqui dentro de 15 minutos abordando um tema que é de seu interesse, não sai daí. Talvez você tenha um filho, alguém da sua família, alguém que você conheça que passa por esses momentos e às vezes momentos até difíceis. Nós vamos esclarecer dentro de poucas palavras, resumir aqui sobre o autismo e já quero perguntar, diretora, a Escola Madre Viganor, não é isso? Madre Maria Viganor aqui em Castanhal, é uma escola municipal? Uma escola municipal, certo, que atualmente nós atendemos 16 alunos autistas com laudo, né? Existem alguns que estão passando por um processo de avaliação junto com a CES, mas atualmente são 16 alunos autistas que nós atendemos na escola. Essa educação, diretora, somente essa escola aqui em Castanhal ou tem outras? Não, toda a rede municipal, nós somos uma rede, trabalha com alunos autistas, alunos com outras deficiências, e nós lá na escola temos sim esse número considerável, mas temos todo o apoio da Secretaria de Educação, por meio da Coordenadoria de Educação Especial, na professora Gilciane, que tem nos dado esse apoio. Então, nossa escola, ela tem esses alunos que são atendidos pelos mediadores, eles estão na sala, juntamente com todos os outros alunos, mas eles têm os professores mediadores, que são aqueles que fazem a mediação, estão ali para auxiliá-los. Além disso, os nossos professores das diversas disciplinas, eles têm procurado têm procurado estudar, têm procurado aprender para oferecer um trabalho de grande qualidade para os nossos alunos. Só para você ter uma ideia, nós temos professores que já fizeram especialização com relação a esse tema do autismo. É um investimento, né, diretor? É um investimento para o bem dos nossos alunos. Nós temos uma professora que fez uma especialização em contação de história para autistas, justamente com o objetivo de acolher esse aluno e de proporcionar uma educação de qualidade. É um caminho, Nós não sabemos de tudo, mas a gente está sempre em busca de novos conhecimentos, de novos aprendizados. Até porque, diretora Priscila, não existe apenas um grau de autismo, né? Ele é diferenciado. Para isso está aqui o professor também que tem um conhecimento e nós vamos abordar sobre isso. Para muitos, professor Davi, é algo novo e na realidade não é. Nós estávamos conversando agora há pouco. O autismo, ele já vem de tempo. O senhor pode abordar sobre isso, porque existem muitos pais, ainda muitas famílias, ignorando, isso é algo novo. Muitas vezes ignoram o comportamento da criança, querem resolver até com agressividade. Eu gostaria que o senhor desse a palavra, abordando o início, né, deste fato sobre o autismo. Bom dia novamente, né? Ou boa tarde, boa noite. Que a gente pode falar, e assim de forma muito clara, é que assim, registros históricos, eles se perdem, alguns assim são muito espaçados, assim, a gente não tem de fato, mas por curiosidade, né, algumas questões a gente consegue perceber que hoje, com a nossa leitura, com o nosso conhecimento científico, a gente percebe que
situa essas questões. Por exemplo, falar que não tinha autista já Esparta, não podemos, mas, por exemplo, no século XVIII tem um registro de uma situação que teve no tribunal, uma questão de herança, e um dos irmãos que, para poder receber a herança, precisava que o outro irmão fosse casado, e aí ele não poderia casar. E aí foi toda uma questão de questionar-se por isso, que se coloca, né, por descrição que está lá, alguns comportamentos que esse irmão que não poderia casar tinha, e que são muito próximos do que a gente hoje considera que alguns comportamentos, algumas ações acontecem com a pessoa autista, né? Então, assim, século XVIII, né? E aí, mas e as ações que têm sido feitas com relação a isso? Especificamente, para você que é pai, para você que é mãe, o que a gente pode dizer? Hoje, o município de Castanhal, ele abarca, né, dentro da sua rede, serviço da Sala de Recursos Multifuncional, qual eu faço parte, e aí a gente consegue, através da Sala de Recursos Multifuncional, através do apoio escolar que nós temos, que são os mediadores que a professora já falou aqui, nós conseguimos atender esses alunos, né? E é uma segunda matrícula, ele está matriculado na escola e a professora procura e ele é matriculado. Só tem na Escola Madre Maria Figueiredo? Não. Existe isso espalhado pelo município como um todo. Nós atendemos esses alunos lá, 16 alunos, mas são 70 e poucos alunos, pessoas com deficiência. Então existe, a realidade existe. O que você que é pai e mãe precisa saber é que seu filho tem alguma característica, seja de isolamento, seja de agressividade excessiva, seja de alguma coisa que você... ele não falou no tempo certo. Procure um profissional. A CES, ela faz essa avaliação, o aluno estando da escola, mas aí a gente encaminha para as questões que dizem respeito ao médico. Na sua opinião, professor, é principalmente os pais. É o ponto de início para que possa detectar algo diferente, alguma especialidade na criança, ver o comportamento, e aí o primeiro passo é procurar exatamente o que o senhor está informando aí. Isso mesmo. Você que é pai, você que é mãe, não é normal. Se você percebe, eu sei que primeiro filho tudo bem, mas mesmo assim, você percebe que a pessoa não balbuciou no tempo certo, não chamou mamãe, papá, desconfia, pode haver alguma coisa. Eu sei que existe muito aquele medo, às vezes aquela dificuldade do que eu vou fazer, mas procure. Você tem as UBS, você tem os postos médicos, você tem profissionais nas escolas que podem estar dando esse olhar. A gente não vai laudar ninguém, falar e fechar alguma situação, mas a gente pode orientar. Certo, é porque a gente analisa com o avanço da educação, aquela educação que nós tivemos na nossa época, né, de escola, da forma que nós fomos, é muito diferente. Nós não tivemos um jardim, a educação não foi passada através de visualizações. Então, hoje, com o avanço dessa nova educação, a pedagogia é algo novo, extraordinário, a gente surpreende a cada dia. Então, é uma das formas que a criança, obviamente, ao chegar numa escola, ela vai interagir junto com outras crianças que não têm autismo. Isso não tem nenhum problema, porque há pessoas qualificadas, né, para que possa passar esse conhecimento, essa educação à criança. Uma pergunta que eu gostaria de fazer ao professor é porque aquela criança que se reserva, mesmo ela indo para a escola, é normal ela ficar reservada, ela tem que ser ensinada fora do ensinamento daquelas crianças em grupos, ou tem que agrupar mesmo ela sendo autista? Qual é a melhor solução para essa criança, professor? Bem, quanto a isso, não trabalhamos nessa perspectiva de isolamento, de exclusão, e sim de inclusão. Há muito tempo que a gente vem trabalhando por isso, e claro, é uma questão de consciência, é uma questão de produção, é uma questão de formação, mas nós já temos avançado muito, viu? E o que a gente pode dizer? É que essas crianças são crianças como todas as outras. Elas estudam na mesma sala, não tem sala especial para ninguém. Existe atendimento educacional especializado não porque separa, mas porque é um a mais que no contraturno a criança frequenta para poder ter algum tipo de apoio, seja numa dificuldade ou desenvolvimento de alguma habilidade também, tá? Certo. Quisermos nós ter tempo, é tão rico esse assunto, tão importante. Quem sabe nós retornaremos outras vezes, né? Você que nos assiste, divulgue esse bate-papo aqui, né, diretora? Hoje a escola abrange 14 crianças. Ainda tem vaga para mais, diretora? Olha, tem que chegar lá e conversar, porque a gente também tem um limite, porque a gente precisa oferecer com qualidade.
Mas se ainda houver vaga na escola, há vaga sim, há vagas para alunos com necessidades especiais. Muito bem. Espero nós termos nesse rápido bate-papo aqui ter passado algo para você. Você pai, você mãe. Fique com um resumo. Professor, gostaria que você deixasse um resumo para esse pai, para essa mãe, voltado dentro da educação, no seu nível de conhecimento ao autismo. Bom, para fechar, gostaria de deixar claro que se você é pai, você é mãe, conheça seu filho, observe seu filho. Eu sei que nesse mundo hoje tudo é muito rápido, mas o que diz respeito aos nossos filhos, a gente tem que desacelerar. E procure, veja o que o professor está falando, se ele deu uma orientação de que o menino está copiando mais devagar, que não está dando atenção, se é uma questão de oftalmologista, enfim, se é uma questão de um terapeuta, de um neuro, a gente precisa. Observe o que o professor fala, observe o que você viu lá que está fora do comum. Isso é fundamental para que a gente desde cedo possa buscar caminhos. Porque essa que é a nossa função, buscar caminhos para que cada um possa aprender. Com relação à semana que nós fizemos, voltado alusivo ao dia 2, foi uma experiência muito profunda. A gente já vinha isso desde antes da pandemia com essa programação, mas só que fomos impedidos devido à pandemia. E assim, conseguimos executá-la e pegamos turma por turma para gerar esse bate-papo. Pegamos também professores das disciplinas e antecipadamente conversamos com eles, por exemplo, professora de História para trabalhar uma discussão e um viés histórico dentro da aula dela, professor de CFB para trabalhar as questões genéticas que envolvem o autismo, essa discussão, até onde os cientistas voltados para isso estão. A gente vai observar que, assim, e etc, os outros professores, né? Professores de língua, a gente, assim, gostou muito o feedback dos alunos. Durante, pós a semana, a gente tem observado que alguns alunos começaram a repensar suas ações, alguns alunos começaram também com relação ao limite, ao barulho, que é um grande problema, que o que a gente chama de barulho para o autista é mais sensível ainda, porque nós temos uma aluna que, por exemplo, nós tivemos mostrando vários alunos as habilidades dele. Temos alunos desenhistas, youtubers, alunos que desenvolvem programas de jogos. E tudo isso nós mostramos para eles esse universo das habilidades que esses alunos têm. Habilidades musicais, tivemos aí a presença da Kalana, filha da professora Sheila, que era da escola, que ela representou o estado do Pará na Talentos que teve recentemente, tocando teclado. Então, a gente demonstrou tudo isso e assim, eles ficaram assim abismados com que alguns não conheciam isso. E fica muito claro assim pra gente que conhecer isso um ou outro contribui para que a gente possa colocar no lugar dele, né? Muito bem, são conselhos, né? Conselhos da própria educação para o seu filho. Isso vem uma mistura de educação com amor e com certeza você está sendo privilegiado ao assistir esse programa. Vamos ficar com a palavra da diretora. Ela tem uma divulgação de uma programação a fazer a respeito da educação na escola. Diretora. No dia 2 foi comemorado o Dia do Autismo, mas na nossa escola nós fizemos uma programação durante a semana toda, né? Então, como foi essa programação? Todos os alunos, eles iam para a sala de recursos multifuncionais e lá a gente fazia um bate-papo sobre o autismo. Quais são as características? Quais são o que os alunos entendiam? O objetivo foi desconstruir preconceitos e construir novos conceitos. Porque quando a gente fala em educação inclusiva, a gente precisa entender que não é só a questão de uma readaptação de um material, não é só o fato de você colocar o aluno em uma sala de aula regular, não, é também a questão da inclusão e da empatia. Então essa atividade ela foi feita com todos os alunos da escola, não foi só com os alunos autistas. E foi muito bonito de se ver como eles compreenderam, como eles conseguiram se colocar no lugar do outro e já durante a próxima semana a gente conseguiu perceber como houve um avanço com relação ao tratamento que os outros alunos dão com relação aos alunos autistas. Então foi uma programação assim extremamente maravilhosa. Foi gratificante, foi proveitosa, né? Olha que coisa boa. Nós queremos encerrar o nosso bate-papo por aqui. Obrigado, professor Davi. Obrigado, diretora Priscila. A gente deseja que as mãos de Deus continuem
derramando sobre vossas vidas, tá? Graça, paz, e que seja retribuído, porque cuidar de criança, independentemente se for criança ou adolescente, mas quando se trata da área da educação, é uma dádiva de Deus. E o programa Tempo de Semear agradece a vinda de vocês aqui e deseja o melhor de Deus para vossas vidas, para a escola e para todos os profissionais que trabalham nessa área da educação. E no oferecimento da Assembleia de Deus, Campo de Castanhal, uma igreja que se preocupa com a obra missionária, um pastor que é voltado com todo amor e carinho para a missão, aonde nós anunciamos Jesus, nós queremos trazer para continuar anunciando Jesus Cristo, o Salvador, o pastor Paulo Henrique, que vai nos ministrar a palavra nesta oportunidade. É com você, pastor. Amém, glória a Deus. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor e externar minha gratidão de mais uma vez poder estar somando com este programa missionário que tem alcançado centenas de vidas, e para mim sempre é e sempre será uma honra poder estar aí tendo a participação nesse trabalho missionário. Eu quero convidar você que nos escuta nesse momento a abrir a vossa Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 14. Nós vamos ler 3 versículos para nós meditarmos em uma palavra nesse momento. Jó capítulo 14, versículo 7, está escrito assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. E se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Meus queridos irmãos, texto a qual acabamos de ler foi palavras proferidas por Jó. Quando nós pegamos a história de Jó, nós vamos tirar lições para as nossas vidas, começando a entender que aquilo que Jó passou, aquilo que Jó sofreu, talvez nenhum outro homem tinha suporte para passar pelo que ele passou. Só o que chama a nossa atenção é que diz a Bíblia que enquanto Jó está na terra, Deus, o próprio Criador, dá testemunho de Jó para Satanás, quando Deus diz: está vendo meu servo Jó, homem íntegro, homem temente, homem que me serve. E Satanás diz para Deus: olha, ele só é fiel pela riqueza, pela família, pela saúde. Interessante é que Deus, ele permite que o inimigo toque naquilo que Jó tinha, porém não tocasse no seu coração. É interessante porque quando nós falamos do coração, nós estamos falando da nossa fidelidade com Deus. Por isso que quando Deus ordena a Samuel ungir um rei para substituir Saul, quando Samuel chega na casa de Jessé, que ele observa os filhos de Jessé, ele olha para Eliabe, e a Bíblia diz que Eliabe tinha uma grande estatura, tinha o jeito para ser rei. Então Samuel pensa o quê? Olha, eu vou ungir Eliabe. Então Deus brada, Deus fala com Samuel, dizendo: não, Samuel, não é Eliabe, porque eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então entendemos que Deus, ele conhece o nosso coração. Por isso Deus, quando autoriza o inimigo a tocar em Jó, ele diz: ó, toca em qualquer coisa, menos no seu coração. E Jó, ele vai começar a passar um dos processos mais dolorosos da sua história, quando ele recebe a primeira notícia dizendo que os seus filhos tinham morrido. Recebe a segunda notícia dizendo que todas as suas fazendas, seus bens já não existiam. E recebe a terceira notícia que foi acometido de uma enfermidade, a qual a medicina não conseguia explicar. Agora o cenário de Jó muda. Jó agora é um homem que está enfermo, é um homem que perde os seus filhos, é um homem que perde toda a sua riqueza.
Neste momento, Jó está em um estado que o homem não consegue entender. Mas Deus, aquele que permite acontecer, vai nos ensinar através da vida de Jó a importância de ser fiel mesmo diante das dificuldades. Enquanto Jó estava conversando com a sua esposa, ele escuta ela falar para ele: olha, larga esse Deus, amaldiçoa e morre. Jó, naquele momento, quando ele escuta isso, mesmo passando por todas essas lutas, Jó responde para ela: nu que eu saí no ventre da minha mãe, então nu eu voltarei para lá, mas bendito seja o Senhor. Jó, ele entende que o processo que ele estava passando era Deus permitindo ele passar. Tanto que em um outro momento Jó, ele grita dizendo: bem sei eu que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então Jó, quando ele diz essas palavras a qual nós fazemos menção no capítulo 14, no versículo de número 7, Jó estava passando por esse processo. Jó tinha perdido os filhos, Jó estava enfermo, Jó já tinha perdido também as suas fazendas, as suas riquezas. E interessante é que mesmo diante deste cenário, Jó ele vai dizer assim: porque há esperança para a árvore que for cortada, ainda se renovará, e ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Quando nós estamos estudando o capítulo 14, versículo 7 em diante de Jó, nós vamos aprender que esta palavra esperança, a qual Jó ele está falando, ela fala da fé. A fé que tem raiz hebraica emuná, que significa acreditar naquilo que para o homem é impossível, mas para Deus não é impossível. Então Jó, quando ele diz ainda há esperança, ele está dizendo que ainda existe uma fé que faz ele acreditar que aquilo que para ele é impossível, para Deus não é impossível. Quando ele diz que a árvore que foi cortada, a palavra árvore nesse texto, ela simboliza, ela representa o homem. Quando Jesus ele diz as palavras de Mateus capítulo 7, versículo de número 17 ao 20, ele usa a árvore como simbologia do homem, a árvore representando um homem. Então ele vai dizer ainda que a árvore seja cortada. A palavra cortada significa justamente as lutas, as dificuldades, as aflições que é necessário passarmos. E por final ele vai dizer que é o cheiro das águas. A palavra água, dentro da simbologia bíblica, ela é um símbolo do Espírito Santo. Ou seja, quando Jó está dizendo, porque ainda há esperança para a árvore que for cortada, que é o cheiro das águas, novamente ela brotará. Jó está dizendo assim, ainda há fé, ainda tem jeito para o homem que está passando por luta, por dificuldade, que ele não entende, que para ele é impossível, porque quando a água, que é o Espírito Santo, ela chega, ela traz de volta a esperança. Eu não sei aquilo que você passa, o que você está passando, o que você está enfrentando, seja na área espiritual, sentimental, financeira, mas Deus está dizendo para você, neste momento, através dessa palavra, ainda há esperança. E essa esperança, ela tem nome. Essa esperança é Jesus de Nazaré. Talvez você passa por dificuldades que você não entende por que você está passando, o motivo que você está enfrentando, mas Deus está falando para você nesse momento que as lutas, as dificuldades, as aflições, ela é necessário. O próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Todavia, quando nós entendemos que Deus está no controle, nós vamos viver aquilo que Jó expressou. Quando Jó entendeu que tudo que ele estava passando tinha um propósito, ele começa a dizer, há esperança. Ainda há esperança, ainda existe esperança. E esta é a palavra de Deus para você que nos escuta neste momento. Ainda há
esperança. Ainda há esperança para o casamento, ainda há esperança para a libertação do filho, ainda há esperança para a libertação do esposo, da esposa, ainda há esperança para a mudança, ainda há esperança para a restituição, ainda há esperança para a restauração, ainda há esperança para a mudança da história. E essa esperança, ela se dá ao cheiro das águas, ou seja, quando o Espírito Santo chega. E neste momento, esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele enche você de esperança, de saber que ele está no controle. E quando um homem, que é essa árvore que está cortada, ou seja, na luta, na dificuldade, sem esperança, quando ele se encontra com o Espírito Santo, cumprir-se-á aquilo que o salmista escreve no Salmo 1, verso de número 3, porque será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quando fizer prosperará. E diante disso, Jó entendeu, porque depois que Jó passa por esse processo, que ele vai fazer uma oração, e diz a Bíblia, enquanto Jó orava, Deus deu em dobro tudo quanto antes tinha. Quando entendemos que o processo de Deus para as nossas vidas, e aprendemos a confiar, a esperar e ter essa esperança, Deus nos abençoa. Por isso eu deixo esta palavra para o seu coração. Independente do que você passa ou do que você está passando, há esperança, e essa esperança está em Jesus. E eu vos convido a fazer uma rápida oração nesse momento. Feche os seus olhos, ore comigo nesse momento. Soberano Deus, poderoso Pai, te apresento, Senhor, todos os que estão ouvindo e vendo neste momento, meu Pai, este programa abençoado, para que tu venhas, Senhor, adentrar com teu Espírito Santo, Senhor, trazendo de volta a esperança neste lar, trazendo de volta a esperança para esta família, trazendo de volta, Senhor, a esperança para as promessas que permanecem de em pé, Senhor, e que nesse momento as águas que foram faladas neste momento, que representam o teu Espírito Santo, que a água, Senhor, que é o Espírito, venha adentrar neste lar, venha adentrar desta família, e haja o renovo, haja, Senhor, de volta a fé, a esperança, haja de volta, Senhor, o ânimo, e o teu nome venha a ser glorificado através destas famílias, Senhor, que nos escuta e nos assiste nesse momento. E eu encerro essa oração, Senhor, pedindo a Ti que Tu venhas abençoar cada família, Senhor, que nos escuta e nos assiste neste momento, em nome de Jesus. Amém. E chegando ao final do nosso programa, nós queremos mandar aquele abraço para os nossos queridos amigos que nos assistem, que nos dão a honra de estar conosco todo final de semana, não é, Celina? Isso, louvamos a Deus pela vida de vocês. Um grande abraço para o irmão Valbe, a lojinha Resgate, ali na 1º de maio, próxima Assembleia de Deus, do pastor Marcelo. Um grande abraço, irmão Valbe, pastor Marcelo, e os demais irmãos lá da lojinha Resgate. E a irmã Lucidalva Rodrigues, ela está sempre nos assistindo. E sabe, Celina, o que eu fiquei sabendo? Tem uma senhora chamada, a Dona Marli, ali da rua Monsenhor José do Lago. Eu não a conheço, eu gostaria de ter o prazer de conhecer. Ela mandou um recado para mim, que é nossa fã. Obrigada, Deus abençoe. Jesus abençoe. Este programa é para a honra, para a glória do Senhor e para anunciar a mensagem do Evangelho. Então, Dona Marli e sua família, o nosso abraço, né, Celina? Grande abraço, Jesus abençoe. E os nossos sinceros agradecimentos, não é, Celina? Isso, pastor Adonai Barbalho, Bena, a irmã Maria Gomes, Domingas e a Socorro Santiago. Um grande abraço, Senhor Jesus recompense vocês. Muito bem, Deus abençoe a cada um. E assim, no próximo final de semana, nós esperamos você para mais um abençoado programa Tempo de Semear.